Prazer, meu irmão. Você está longe, mas ao mesmo tempo está dentro do coração, viu? O Na nosso sua sombra, irmãozinho, na sua sombra. Estou na sua sombra o tempo todo. está presente permanentemente em nossas mentes e nossos corações. E teremos o prazer de ver e ouvir o nosso querido irmão hoje, tá bom? Tá bom, então. Vamos dar início, portanto, à brilhante palestra do nosso irmão Jean. Fique à vontade, meu irmão. Vamos lá, vamos conversar então, né? Exato. Só um minutinho, porque Celso está me ligando aqui. Eu acho que ele está tentando entrar e não está conseguindo. Só um minuto, Ah, viu? isso. Vamos aguardar. Oi, Celso. Oi. Bom dia. Tudo bem? Não. Tranquilo, então. Fique tranquilo. Tá bom, então, irmãozinho. Tá bom. Tranquilo. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Problemas tecnológicos. Eu sabia. Então, meus irmãos, quando na verdade eu propus esse tema, em uma parte deles, eu fiz algumas apresentações na Constância Vieira, em uma série de parece-me que 7 apresentações, para exatamente dar uma formação aos nossos aprendizes com relação às origens da maçonaria, né? O que foi que influenciou a maçonaria. E o intuito dessas palestras, em verdade, é trazer digamos assim, tentar incutir dentro do maçom o âmbito da pesquisa para saber como as coisas funcionam, né? Quando eu era acadêmico, eu sempre me perguntava, né, não como a coisa funcionava, né, mas o porquê da coisa funcionar. Então, assim, na maçonaria não foi diferente. Quando a gente entra em um templo maçônico, você vê muitas alegorias, você vê muita indumentária, você vê muito simbolismo, e a gente às vezes procura saber o porquê, de que forma aquilo foi criado e qual a razão daquilo ser criado. E essa é, na verdade, o intuito dessa apresentação, e eu espero, na verdade, trazer algumas informações que, em verdade, não que eu convença aos senhores, mas que vocês mesmos tirem suas conclusões do que aqui será tratado. E trazendo, inclusive, né, algumas curiosidades que são questionamentos, eu acho que rotineiros, sobretudo do meu rito, para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá, meu irmão Sandro. Passa aí a primeira, por gentileza. Pode passar. Deixa eu completar o slide. Veja o que acontece. Quando a gente entra numa loja maçônica, né, assim, a gente sabe, em verdade, que historicamente existem duas separações, né, os maçons operativos e os maçons especulativos. Né, os especulativos a partir do século XVIII, né, 1713, e os operativos anteriormente, que eram os grandes construtores. Mas, por exemplo, né, essa figura exatamente ilustra os grandes construtores. Né? Nós temos aí esquadro, compasso, régua, nível e tantas outras ferramentas que, em verdade, eram utilizadas pelos grandes construtores que nós, né, absorvemos essa, essa influência deles, né? Mas aí eu pergunto aos senhores, e a espada que a gente porta no espada? Assim, não tinha nada a ver com os construtores, né? Não tinha nada a ver com os construtores, né? Determinados assuntos que é versado em loja também não tinha nada a ver com os construtores, né? De onde isso saiu? A pergunta, assim, era muito clássica para mim e muito tendente a compreender, né? A espada, que é um instrumento de igualdade, ele né, dos nobres, né, dos filósofos da época do século XVIII. Né? Não tinha nada a ver com os construtores, que sequer portavam espadas, né? E aí você vê toda uma formação com relação, inclusive, a graus filosóficos, que até então não existia, que é exatamente originado dessa época aí, do chamado século das luzes, né? Que vem muito com relação ao iluminismo. Mas, assim, antes disso, né, assim, a gente precisa entender como e por que a maçonaria foi estruturada do jeito que foi, né? Tem algum aprendiz aí presente? Ou só tem mestre? Eu acho que só tem mestre conosco, né? Sandro, Jô, Natanael, Pádua. Só tem mestre. Pronto. Então, assim,
Então, nós temos, na verdade, assim, a influência, a influência, porque aí eu vou falar mais à vontade, a influência que a gente tem dos grandes construtores, a gente tem a influência dos filósofos e dos fidalgos da época, né, que eram aqueles que emergiram da classe da burguesia, e nós temos, em verdade, também a influência, entre aspas, religiosa, que é a lenda de Irã, que tem fundamento bíblico, né? Todo mundo sabe disso. Mas, assim, pode passar, Sandra, a próxima. Eu sempre me perguntei, em verdade, como era que esse processo, por exemplo, de iniciação na maçonaria se deu. Né? Porque, assim, a gente pode ver pela tela passada que exatamente qual era a influência de onde partiram essas situações. Né? A influência dos nobres, a influência dos construtores e a influência do pastor lá, James Anderson, né, que fez aqueles lá do Marx lá e as constituições, e deu fundamento bíblico para que operasse a maçonaria. Mas, assim, quando você chega a fazer um convite a uma pessoa, e esse convite, em verdade, ele não é um convite para que a pessoa ingresse à ordem, ele é um convite para que a pessoa se submeta a determinadas provas, pelo menos ainda que de forma simulada hoje, né? Não é como no passado, mas ele, na verdade, ele não garante que a pessoa ingresse na maçonaria. É uma coisa assim muito interessante. E no Ocidente, a primeira escola de mistérios, né, e eu tão somente me aterei a essa primeira escola de mistérios, que é de Pitágoras, porque se eu fosse falar das demais, assim, a gente não teria tempo para fazer um resumo condizente com a importância do tema. Então, a primeira escola de mistério do Ocidente, que é de Pitágoras, né, que isso aí, há 560 a.C., mais ou menos, que ele nasceu, ela provavelmente devia estar no ano 580, 590 a.C. Perdão, decrescendo, né? 480, né? 480 a.C. O que acontece? Eles tinham determinadas coisas que influenciaram literalmente a nós, né? Por exemplo, lá não tinha a questão da inscrição. Você não simplesmente chegava dentro de um intuito de participar da escola de pitagórica, simplesmente se inscrevendo e pagando, né? Havia esse convite que nós, obviamente, fazemos até hoje. Né? Isso não é herança, não era dos construtores, porque não havia isso na questão da admissão lá dos construtores, mas sim na escola, é uma herança da escola pitagórica que ela tinha a questão dos mistérios. Então, assim, esse convite, em verdade, era para que as pessoas se submetessem a provas, tal qual a maçonaria. Em tese, o candidato na maçonaria que é convidado a fazer as provas, ele não necessariamente vai ser iniciado. Claro que eu nunca vi um caso, obviamente, que a pessoa tenha sido reprovada, porque a gente faz as coisas hoje de modo simbólico. Mas naquela época não era bem assim. Pode passar, Sandro, o próximo, por gentileza. Então, na escola pitagórica, o que acontecia? Você tinha a primeira finalidade, era exatamente. Pode passar mais uma, Sandro. Era a prova da coragem. Né? O que é que constituía isso? Veja que nós também temos essa prova. Né? Olha o que constituía isso. Existia uma caverna, né? E nessa caverna era escura, né? Naquela época a gente não tinha nenhum tipo de iluminação. O candidato era submetido a passar pelo menos 24 horas nessa caverna escura. E antes de adentrar essa caverna escura, era espalhado um boato pelos acadêmicos pitagóricos, né? Que haviam feras, né? Serpentes, impondo, na verdade, a morte a quem se submetesse àquela prova. Então, assim, o candidato era colocado nessa caverna escura, né? Hoje o que a gente chamaria de uma câmara de reflexão, né? Para que ele, em verdade, se submetesse a esse tipo de prova e demonstrasse, digamos assim, coragem a enfrentar os desafios que, obviamente, dentro da academia haveria de encontrar. Esse era era a primeira prova iniciática que um iniciado pitagórico teria que submeter. A segunda era do conhecimento. E esse conhecimento não era com relação à formação da pessoa, muito pelo contrário. Esse conhecimento, segundo Pitágoras, por exemplo, eu botei aqui o teorema de Pitágoras, né? Eu botei aqui o teorema de Pitágoras. Esse teorema, na verdade, ele falava com a pessoa, né? Todo mundo lembra do teorema de Pitágoras, né?
Quadrado da hipotenusa. Renato, dá um auxiliar que você é professor de matemática para a gente dar uma interação aí. Bom, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pois é, o adjacente e o oposto, né? Então, assim, ele, na verdade, demonstrava, o teorema, na verdade, é uma lei, ele é universal, ele, na verdade, não há falha. Até hoje, não se conseguiu, em verdade, derrubar a teoria desenvolvida por ele. Então, assim, é uma lei imutável, né? Matematicamente falando. E ele mostrava esse teorema ao cidadão para ver se ele tinha compreensão do que ele estava conversando com o camarada. Se o camarada, obviamente, tivesse, ele ultrapassava a fase e iria para a prova da virtude. Essa prova da virtude é uma coisa muito interessante, né, historicamente falando, porque, na verdade, os alunos pitagóricos, né, se trajavam de mendigos e iriam à residência do candidato e diziam o seguinte: olha, eu quero pão e água, né? Se eventualmente houvesse negativa por parte do iniciado, automaticamente ele era reprovado, né? E se não houvesse, ele era aceito, né? Então veja que há muitos anos, né, meu padrinho, por exemplo, né, que era Orlando Gomes, que era da loja Piauquinga, na época ele já tinha seus quase 90 anos, e ele me comentava que em muitos anos atrás, né, alguns maçons faziam isso, né? Se trajar, não se trajavam, mas assim, pediam algum tipo de auxílio, se o candidato negasse, automaticamente a reprovação existia, né? É uma coisa muito interessante. Vamos passando. Pode passar. E o que é que também a gente herdou? A gente herdou da escola iniciática pitagórica. Os três graus que nós temos hoje simbólicos, né? O primeiro deles era o acústico, né? Tem rito, como a dona Iramita, por exemplo, que aprendiz não fala. Esse grau acústico, que era o primeiro grau que era um primeiro grau, que era o primeiro grau da escola pitagórica, era exatamente onde o iniciado ele tão somente ouvia. Ele não podia falar, ele tinha que prestar atenção. Tinha que prestar atenção nas instruções, ele tinha que prestar atenção nos ensinamentos, absorvendo isso no silêncio para depois exteriorizar em grau futuro, né? O segundo era o matemático, né? Que era o que equivale ao companheiro hoje, versando sobre astronomia, matemática, geometria e tantas outras ciências matemáticas à época. E o terceiro grau, físico, né? Essa palavra físico hoje ela tem assim um sentido muito restrito, né? Porque a gente entende físico como estudante de física, como ligados a ciências astronômicas. Não é tão somente isso que funcionava na época. Se você olhar a etimologia da palavra physis, né, do grego, significa, na verdade, natureza. Então, assim, o aluno pitagórico, quando chegava a esse grau... Fone de ouvido ali, por favor. Alguma pergunta? Então, o physis, que significa, na verdade, físico, o physis, ou natureza, ele tinha que ser versado em todas as esferas da natureza presentes à época, o que hoje equivaleria ao mestre. Então, assim, os 3 graus hoje que nós absorvemos também há um legado da escola pitagórica. Vamos lá, Sandro. Eu penso que eu estou aqui com a... Mas a história, assim, como se repetiu também no seu futuro, né, do tempo do Pitágoras, assim, é muito complicado. Eu chamo a atenção para esse Cílon porque ele era um homem muito influente à época de seu tempo, né? E ele viveu em Crotone, né, que é a Magna Grécia, hoje localizado no sul da Itália, né? Ali naquela região da Sicília, por ali. E esse homem, o Cílon, ele passou nas 2 iniciais provas, né? Ele passou na prova da coragem e na prova do conhecimento, porque era um homem muito habilidoso e muito preparado. Mas na prova da fraternidade, né, que é a caridade à época, ele simplesmente foi reprovado. E por ser reprovado, né, ele começou a lançar comentários pejorativos, né, inclusive de prática de homossexualismo, né, aquela história de dizer que o conhecimento é para todos e não restrito. E o que aconteceu com a história de Pitágoras é que, em verdade, a academia foi destruída, né? Grande parte dos seus alunos foram executados, inclusive ele. Mas há dubiedade na história, né? Porque quem narrou a biografia de Pitágoras, isso se deu mais ou menos 700 anos após a sua morte. Então, assim, foi muito tempo depois, né?
Alguns dizem que ele viveu até os 90 anos, outros dizem que ele foi, em verdade, morto nesse ataque por conta da influência do Silon nessa questão. E aí, né, assim, uma história muito interessante que tem desse episódio, né, na narrativa lá da biografia de Pitágoras, que dois dos seus discípulos conseguiram fugir e em determinado povoado eles chegaram a ser cuidados, né, porque eles estavam gravemente feridos, né? E quando eles se restabeleceram, ficaram, né, digamos assim, fisicamente em condição de seguir a sua vida, eles pediram, né, ao dono do estabelecimento que fizesse uma inscrição, né, com tão somente os símbolos que eles sabiam, com os símbolos que eles conheciam, e fizeram algumas inscrições e foram embora, né? Anos depois, né, passando outro pitagórico por aquela localidade, eles simplesmente disseram, se apresentaram ao proprietário do imóvel e disse: olha, um irmão meu aqui esteve e disse ser muito bem cuidado e tratado, mas que deixou uma dívida, e eu estou aqui para saudá-la. Então, veja que essas coisas muito tem a ver com a nossa ordem até hoje, né? A gente tem essa questão do alfabeto maçônico, essa questão da ajuda mútua, né? E, sobretudo, quando o irmão está não está em condição, obviamente, de arcar com determinada situação econômica. Vamos lá, Sandra. E aí eu faço a correlação exatamente com o nosso grau, né? Pode passar mais duas, Sandra. Pitágoras era famoso pelos seus versos de ouro, né? E no grau do nosso rito, no moderno ou francês, ele tem as viagens representam exatamente a infância, o mestre e o amigo, né? Pitágoras naquela época já determinava, né? Escutas e serás sábios. O começo da sabedoria é o silêncio. Então veja que tem muito a ver com relação à infância, que a gente na verdade passa mais aprendendo do que ensinando, né? E a outra fase do silêncio, que essa é muito tocante em relação ao grau de aprendiz, é exatamente a segunda. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. É muito observado, inclusive, no rito do nosso irmão Clairton, né, que é o rito adonamita. Depois vem a questão do mestre, né, o que Pitágoras dizia há 2.600 anos atrás, a gente sabe até hoje, e até hoje não é, em verdade, implantado, né? Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, assim, era um investimento que ele entendia naquela época na educação, que até hoje a gente não vê. Ele dizia que os muros, na verdade, não protegem a sociedade. Na verdade, ela enfraquece. Então, assim, hoje a gente constrói mais prisão do que promove a educação. Então, assim, isso está muito ligado à questão do mestre, né? Do ensinamento em um grau intermediário, para que o cidadão amanhã, pela formação interna do conhecimento, possa gerar frutos da sociedade. E por último, que é o amigo, né, que é também do nosso rito, né, ele tinha um bordão de ouro, né, que um amigo é um outro eu, e precisa honrá-lo como um Deus. A amizade é a igualdade da harmonia. É uma coisa muito pegada entre nós. E assim, ele era um ser iluminado que viveu há quase 2.600 anos atrás, mas aqui, se suas lições de verdade fossem postas em práticas ao longo, né, dos séculos que sucederam a sua morte, acredito eu que estaríamos hoje em um nível social, de educação, até mesmo assim em termos tecnológicos de avanço, melhor do que estaríamos hoje. Estamos hoje, perdão. Sandra, vamos lá, por favor. E aí vem a questão do agnosticismo, né? Depois eu tentar fazer um link com isso, mas assim, primeiro eu vou trazer o conceito do agnosticismo para a gente, em verdade, ter algumas bases para fazer o questionamento à frente da apresentação. Quem criou, na verdade, o agnosticismo? Vocês conseguem ler a apresentação? Está todo mundo calado. Sim, meu irmão. Sim, perfeito. Consegue, sim. Dá para ler, fique tranquilo. Na verdade, foi criado por esse inglês, Thomas Huxley, no século XVII, né? E esse agnosticismo é exatamente separando, né, as divindades, né, o que Platão também fazia, separando as divindades, né, exatamente do que é científico, né?
A ciência, em verdade, ela exige um método repetitivo para que nós podemos, na verdade, fazer uma afirmação concreta e é o que chamamos de verdade. Então, com relação às divindades, né? E eu não vou tocar aqui nenhum tipo de divindade, seja do cristianismo, do judaísmo, as outras divindades que são cultuadas pelos povos. Mas, assim, o interessante é que, em verdade, ele negava a explicação porque ele não poderia, em verdade, dizer o seguinte: eu não posso comprovar determinada situação. Ele trouxe, na verdade, a ciência como uma profissão específica. Isso tem mais ou menos 400 anos atrás, né? Até então dominado pela Igreja Católica, né? A área científica do clérigo. Então, essa projeção, ela exatamente dá a ideia do que seja o agnosticismo, né? Que a gente tinha as crenças no passado, que no futuro se tornaram verdade através do conhecimento. Um exemplo que eu dou, por exemplo, se você chega no século XV, né, e diz que o homem voava, era uma crença à época, nunca poderia ser uma realidade. Né? Mas isso se tornou uma verdade porque, através dos tempos e do conhecimento, a aplicação do conhecimento se transformou uma verdade, o homem criando a aeronave e alçando o voo. Então, o agnosticismo, em verdade, ele debate e tem como intenção manter-se tão somente no que se é provado naquele tempo, ainda que seja uma coisa temporária, como exatamente o ato de voar pelo homem. Vamos lá, Sandra? E, né, no rito francês, a gente tem assim uma confusão muito grande, né? Benoni, quando era venerável da loja Constâncio Vieira, ele dizia que havia encontrado com um irmão em determinada época, e esse irmão disse: olha, o rito desse rapaz aí furou o olho de Cristo. Como se, na verdade, todos fossem ateus, né? Os que ingressam no rito moderno fossem ateus. E, em verdade, isso é completa ignorância, né? Porque o ateísmo e o agnosticismo são coisas totalmente divergentes. Há quem diga que exista o ateu agnóstico, mas não é. Porque o que, na verdade, o agnosticismo ele tem como fundamento é a não posição de um conhecimento absoluto, né? Porque o que, de um modo geral, as instituições cristãs ou muçulmanas, ele tem uma verdade absoluta, né? Existe, na verdade, como o mundo foi criado e como o mundo acabará, né? E tão somente aquilo é verdade, é um dogma. Então, o rito francês, em verdade, não entra nessa discussão, exatamente porque quem é ateu, ele também tem um conhecimento absoluto, né? Ele tem um conhecimento absoluto, porque se ele não acredita em um ente superior que criou o céu, a terra, tanto o universo, ele está com conhecimento absoluto. Não existe, isso aqui foi feito do acaso. E acredito que o acaso não existe, né? Então, o rito moderno, na verdade, ele tem totalmente diferente do que é um ateu. Ele simplesmente não nega. Ele não nega determinada situação, mas ele também não pode discutir afirmando que existe por falta do conhecimento técnico e que aquele exemplo do avião é muito claro, né? O que era, na verdade, no passado uma crença se tornou uma verdade no futuro através de um conhecimento. Então, é isso que, na verdade, o rito ele prega, né? Que ele tem que ter a teoria de um conhecimento, um marco teórico de um estudo, para que, em tempo futuro, isso possa ser provado e ser uma afirmação. Muitos dizem, em verdade, que o agnóstico ele é um homem em cima do muro, mas isso não é verdade. Ele só, na verdade, não vai discutir determinados pontos que não se pode ter uma comprovação, obviamente, científica. E o que é que, na verdade, quando o rito francês ele foi criado, foi a intenção, né, o Grande Garantia de França? Havia a figura, na verdade, do livre pensador, muito antes mesmo do inglês criar lá a filosofia do agnóstico. Então, não é, na verdade, palpável, muito menos cabível ao livre pensador, obter para si uma imposição dogmática, né, com a verdade pré-estabelecida, como sendo aquilo ali determinante para a sua vida. Muito pelo contrário. O que a maçonaria prega, inclusive, né, não só no meu, mas em outros ritos, é a insistente busca da verdade. Né? Então, assim, você não pode impor determinada situação como uma verdade. O que o livre pensador tem, em verdade, é o afastamento do dogma, né? Que é aquilo que é imposto como verdade. Né? É mais um comportamento zetético, que é a investigação do evento. Vamos lá, Sandro?
E aí eu faço essa pergunta, né? Pitágoras, na verdade, não conheceu o agnosticismo, né? Porque ele viveu, né, antes de Cristo e o agnosticismo foi criado no século XVIII. Mas ele tem algumas frases que aí eu deixo a reflexão para depois do debate que a gente pode fazer futuramente. Né? Em que pese ele não ter conhecido esses princípios, mas ele tinha a racionalidade, a investigação do conhecimento. Muito embora acreditasse na transcendência da alma, né? Que é uma coisa que o agnóstico também afasta exatamente por não ter a comprovação, segundo ele, do ponto de vista da teoria do conhecimento. Então ele dizia, né, acerca dos deuses, não posso saber se eles existem ou se não existem, nem como são quanto à sua aparência, porque muitos são os obstáculos, não só a sua invisibilidade, como a brevidade da própria vida humana. Então, assim, ele tinha uma visão racional do que era exatamente a divindade, seja ela qual for, mas, né, ele tinha crenças na transcendência, né, da alma, que a gente pode debater quando eu abrir a questão aí para as discussões. Vamos lá, Sandro. E aí eu trago uma curiosidade que geralmente as pessoas me perguntam, né? É francês ou moderno, ou os dois, e por quê? Né? Eu acredito que seja uma curiosidade de muitas pessoas. E, assim, é uma oportunidade muito interessante, na verdade, de fazer alguns esclarecimentos. O que é que acontece em verdade, né? A reunião das grandes lojas em 1813, na Inglaterra, é um marco histórico do início da maçonaria especulativa. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo conhece a história, né? Mas, antes de 1813, já havia a grande loja da Inglaterra, que era uma loja só. Né? E, no ano de 1730, o que é que aconteceu? Já é no século XVIII. O que é que aconteceu especificadamente nesse século? Né? Houve uma tradução, né, por esse instrumento aqui, Masonry Set, houve uma tradução dos rituais maçônicos, né, o que gerou um escândalo lá. Né? E essa tradução, em verdade, foi importada da França, que foi fundada o Oriente de França. Por essa inovação, o que foi que o Oriente Grande de França fez? Ele fez algumas alterações específicas nessas traduções, exatamente para evitar a especulação de que não era maçom, né, ter acesso a determinadas situações. E por eles terem feito essas pequenas alterações, os antigos maçons, né, que eram dos costumes antigos, começaram a chamar os franceses de moderno. Moderno por quê? Porque da tradução eles fizeram algumas alterações. Todo mundo compreendeu isso aí? Compreendeu, né? E aí o que acontece? As grandes lojas, futuramente, né, no ano de 1813, quando fizeram a reunião, né, o que já era moderno, agora já não é mais antigo. Então, assim, a França, na verdade, o rito é francês, porque a França introduziu o Grande Oriente de França com base nessas informações, e nesses seus rituais ele promoveu uma alteração, né, para evitar profanos especularem os assuntos da ordem, e por isso eles foram chamados modernos. Então, essa é a razão porque é francês ou moderno. Vamos lá, Sandro. E aí eu gosto de fazer sempre uma relação que, assim, eu gostaria, na verdade, de deixar para o debate que a gente vai fazer mais tarde, né? Pitágoras, o agnosticismo e o rito moderno. Qual é a relação, né? Os costumes, na verdade, né, das práticas iniciáticas, né, da escola pitagórica é uma coisa presente não só no rito moderno, como em todos os ritos, né, praticados pela ordem maçônica, sobretudo os iniciáticos, que é de responsabilidade do Grande Oriente do Brasil. Né? A racionalidade dos livres pensadores, né, muito embora o nosso rito tenha essa característica do agnosticismo, mas os ritos também, outros maçônicos, têm essa racionalidade, exatamente também herdada do movimento iluminista, né, no século XVIII, que impõe a busca constante da verdade. A gente, na verdade, submete nossas paixões, a gente tem que vencer as paixões, né, o que Pitágoras falava muito, né, o homem sábio não é aquele que detém inteligência, mas que tem a condição de submeter as suas paixões a uma racionalidade em busca da verdade. Essa é uma característica que a gente tem com relação à escola iniciática de Pitágoras. E
a eliminação dos dogmas, que isso é uma vertente tão só, eu acho que não só no nosso rito, como nos demais, de uma forma atenuada nos demais, mas assim, muito presente no nosso. Né? E exatamente eu coloquei o altar dos juramentos para exatamente ilustrar isso. O que é que representa essa eliminação das paixões e assim a eliminação dos dogmas, né? E que caracteriza muito o agnosticismo dentro do nosso rito. No rito francês, por exemplo, a gente não usa a Bíblia como o livro da lei. A gente usa a Constituição como um livro de lei e de moral, né? Porque é uma coisa assim, é muito fácil de ser explicada e acredito que todos imaginam que já devem ter se perguntado o porquê de uma Bíblia, né? Geralmente, nos casos brasileiros, de uma Bíblia cristã. Porque, olha bem, dentro de nossa ordem, né, pode ter ateu não, mas assim, pode ter budista, pode ter muçulmano, pode ter os cristãos, que é em grande sua maioria, e uma forma, na verdade, de entender e respeitar a crença de cada um é que o rito moderno, neste particular, e eu acredito que em relação aos demais, ele tem digamos assim, uma conduta mais fidedigna com relação às práticas do passado, que em respeito ao pensamento divergente, né? E aos dogmas que cada um cultiva dentro de si, ele determina que dentro de um livro da lei, no altar dos juramentos, a gente use uma Constituição, porque é um respeito à lei e ao código de ética e de moral que todo maçom deve cumprir. Vamos lá, Sam. E sobre isso, né, sobre o agnosticismo, né, que em verdade ele busca o conhecimento humano, ele busca a teoria do conhecimento e dá a dignidade à pessoa humana, no sentido de preservar como um ente moral, é que o lema trazido por nós, que muitos dos nossos irmãos emulam, né, liberdade, igualdade, fraternidade, e as pessoas não têm o conhecimento, obviamente, do que isso de fato significa. Isso, obviamente, vem da Revolução Francesa, mas com conceitos, né, lá de 1789, mas com conceitos assim, que se trabalhavam muito antes dentro dos tempos maçônicos, exatamente com base nesse agnosticismo. Porque quando a gente fala liberdade, que é a força que foi dada à Revolução Francesa, é um direito que a gente chama de primeira geração, né, que são direitos civis e políticos, né? São a liberdade que nós expressamos é que, muito embora você tenha nascido numa família pobre, nada impede a você de querer exercer determinada profissão na sua vida ou de, em verdade, chegar a uma classe, digamos assim, mais abastada. Isso, na verdade, depende de você. É um primeiro direito de geração que é garantido à vida, a todo e qualquer cidadão, para que ele exerça de forma muito clara, né, as suas expectativas com base na coisa chamada meritocracia. Né? Isso é um direito de primeira geração que é simbolizado dentro do nosso rito pela liberdade. A igualdade já vem um direito de segunda geração, né? Praticados em favor da sociedade, em favor dos mais humildes. E é o direito econômico e os direitos culturais. Isso aí, a gente vê na igualdade, era o direito à propriedade, que ninguém tinha, é um direito econômico, né? Lembro vocês que quando você, né, não faz muito tempo, né, no século XVII, XVIII, você tem uma questão de feudo. Né? Nasceu dentro daquela situação. Travou. Acho que o irmão deu uma travada lá. Vamos dar um tempinho para ver se ele retorna. Deve ter sido internet. Mandar mensagem para ele, que às vezes ele nem sabe. Esperar um pouquinho aí. Tá certo. Veja aí, Sandro. A plataforma é da Piauitinga, né? Não, é de vocês. Eu pensei que tivesse sido da Piauitinga, porque está citando sempre Sandro. Vá passando aí, Sandro. É porque eu não estava conseguindo compartilhar, daí me pediu. Tá, entendi. Aí você que está fazendo espelhamento. Isso. Tá, entendi.
falar com ele aqui. Eu conversei com ele agora. Parece que a internet dele caiu lá no onde ele tá ficando. Aí eu falei para ele entrar pela 4G. Vamos ver se ele consegue. Aí o Sandro vai passando para ele aí. Tranquilo, pode deixar. Valeu, Sandro. Obrigado, meu. Nada, meu irmão. É. Não tem um pouco de paciência, né? Meus irmãos, enquanto ele não retorna, eu vou passar uma dúvida minha, que eu vejo que em alguns países a gente vê o rito moderno e também vê o rito francês, né? É diferente. Dá pra ver isso? Agora, Agora, vamos lá. vamos continuar. Eu parei onde? Que eu só não me recordo onde é que eu parei. Igualdade. Na igualdade, né? Exato. Então, e nessa igualdade, o que é que acontece? É um marco que, em verdade, ela traz determinadas situações que até então eram vigentes naquela época. E esses princípios, tanto da liberdade quanto da igualdade, é uma coisa tão premente, inclusive a influência na sociedade atual, que o artigo 5º da Constituição ele é muito claro nesse sentido. Olha o que eles pregam: todos são iguais perante a lei. O princípio da igualdade está previsto, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à inviolabilidade à vida, princípio da liberdade, e à propriedade nos termos da Constituição. Vejam que dois princípios em verdade, que são eminentemente maçônicos, estão previstos na nossa Constituição. E, por fim, né, que é a fraternidade, ela é um direito de terceira geração. E esse direito de terceira geração ele está previsto nos direitos sociais e nos direitos fraternais. Por exemplo, uma conquista da Previdência Social é um direito de terceira geração que repercute hoje, inclusive, dentro de todos os países, acredito que do mundo, né? E o Brasil não poderia ser diferente, porque você garantir, na verdade, a manutenção de uma pessoa quando de sua incapacidade laborativa era uma coisa até então não vigente e é uma coisa que foi transformada exatamente pela questão dos princípios que tão somente pregam a maçonaria. Vamos passar lá, Sandro? Eu, na verdade, tentei ser breve para que a gente possa fazer algumas discussões paralelas a isso. E eu gostaria sempre de finalizar uma coisa que é uma coisa assim, muito presente na maçonaria e que a gente, em verdade, não vê o exemplo no mundo, né? Que aprendemos a voar com os pássaros, a nadar com os peixes, mas não aprendemos a simples arte de vivermos juntos como irmão. Isso quem disse foi Martin Luther King, né, um irmão nosso maçom, que perdeu a vida em nome da liberdade, né, de seu povo. E com isso eu espero ter trazido alguns tópicos para que a gente possa, obviamente, entrar em algumas discussões e debater sobre o assunto. A bibliografia que foi tirada dessa apresentação está aí, né? Se vocês tiverem curiosidade de lerem. Esse último livro aí, Maçonaria através dos Tempos, que exatamente traz a influência da escola pitagórica, né? E ele foi editado em 1975 por um grande irmão nosso e doutor em História. Muito obrigado pela atenção, irmãos. O debate vai estar aberto aí. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta ou questionamento. Meu irmão Geando. Pode falar. Inicialmente, parabenizar o irmão pela palestra. Parabenizar o Colégio Maçônico aí, todos os irmãos que fazem parte. Na sua ausência, eu iniciei uma fala a respeito que eu percebo que em alguns países a gente verifica tanto o rito moderno como o rito francês, eles separados, né? Isso. E aqui no nosso GOB a gente vê que a gente chama praticamente os dois de um só.
Eu queria ver com você se você tem alguma expertise aí sobre essa parte aí, o que define realmente essa separação em alguns lugares. Veja o que é que acontece. Na verdade, não poderia haver essa separação. O que acontece em alguns países são dissidências. Mas, assim, essa separação de nomenclatura, ela não existe, como eu te expliquei. O que é que acontece? Quando o Grande Oriente de França ele foi fundado, e foi em 1734, né? Ele, em verdade, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Zoom de novo. Ele, em verdade, Sandro, como eu falei para vocês, né, a questão da nomenclatura do moderno e do francês, ele tem a mesma situação por conta daquela tradução que foi feita irregularmente por um maçom que brigou com a ordem e deu vasto conhecimento lá naquele ano, lá de 1370, ou 1770. Mas o que você fala que o moderno francês em outros países, na verdade, é dissidência de opinião. Não é, em verdade, ritualístico, entendeu? E nem a forma. É dissidência de opinião. Pelo menos, assim, é isso que eu sempre vi e li na literatura, digamos assim, externa. Mas no Brasil, nós não temos essa separação. Tanto o moderno como o francês, ele é um só. Obrigado, meu irmão. O irmão Gilberto, eu acho que quer falar. É que eu não estou vendo todo mundo aqui. Quer falar, irmão Gilberto? Tá fechado o microfone. Não tá saindo não, Gilberto. Não tá saindo seu áudio não, Gilberto. Tá não. Tente sair e voltar novamente, pô, pra ver. Tá saindo não o áudio. Às vezes é o fone, meu irmão. Desconecte o fone para ver se consegue falar. Não. Não, realmente não tá funcionando não. Gilberto, você não tá conseguindo, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Não tá saindo não. Uma pena. É bom sair e entrar novamente, meu irmão. Faça isso e depois vem e pergunte de novo. E a gente está aqui para lhe ouvir. Tá bom? Tá dizendo que vai sair. Tá certo. Irmão Jorge quer fazer uma pergunta. Pode fazer, meu. Ué, também não tá saindo não pra mim aqui. Eu também não estou vendo, não. Bem baixo. Agora foi, Jorge. Agora foi. Tá escutando agora? Sim. Tá sim. Bom dia a todos, meus irmãos. Parabenizar o irmão aí pela brilhante palestra, meu irmão. Parabéns. Um tema muito interessante, Jean. Veja bem, você comentou aí uma coisa interessante, que muita coisa de Pitágoras foi escrito depois. E realmente Pitágoras ele não escreveu nada, né? Pitágoras fazia palestras e ele queria passar os seus ensinamentos, por exemplo. Então, muita do que se tem escrito de Pitágoras é Xenófanes, Heródoto, Platão, 700 anos à frente. Poucas informações são concretas. E aí, veja bem, existem as várias lendas que são absorvidas, né? O ouvir falar. E aí essa é a propagação que a gente diz. Veja bem, o nosso símbolo maçônico, o esquadro, o compasso, dizem, eu queria ver se você sabe disso. Ele é uma variação da tetrax, que é aquele triângulo em forma de pontos, eu não sei se você já viu. Sim. Está lá no Santuário do Delfos há mais de 2.500 anos. Você, na sua pesquisa, você viu alguma relação ou isso também é mito? Ou é alguma... Não. Então, veja o que é que acontece. Em verdade, essa narrativa desse livro maçônico que eu tenho, ele é do primeiro filósofo pós-Pitágoras que escreveu isso há 700 anos depois, né? Obviamente, é com base...
obviamente, é com base em relatos. Agora, esse triângulo ao qual você se refere, que inclusive era uma marca pitagórica que era desenhado na mão, né, para a identificação, ele tem sim. Aí a gente, na verdade, teria que entrar, e seria tema de uma outra palestra, da geometria. Como é que ele fala lá, rapaz? Sagrada. Geometria sagrada, exatamente. E assim, há sim uma relação, mas é o que você sempre fala, né? Com base em relatos, né, de historiadores da época que não tiveram, em verdade, documentos palpáveis, físicos, né? Ele simplesmente tomou conhecimento pela pesquisa de campo, mas de histórias que vinham sendo reproduzidas de sua morte para cá. Agora, o que eu posso demonstrar, e aí é matematicamente falando, é que a angulação do compasso, né, de 45 graus em cima do esquadro, ele tem a ver com o teorema de Pitágoras, e matematicamente isso é demonstrado por uma razão muito simples, né? Pela angulação de 90, 180, 360, né? Que é exatamente a soma que dá o número 9, e que era um número para Pitágoras, como para outros que sucederam Pitágoras, digamos assim, do conhecimento do universo. E isso, sim, a gente pode, de verdade, demonstrar matematicamente que é essa relação da angulação de 45 graus. Claro, obviamente, por conta do triângulo que ele desenvolveu a teoria, né? Mais alguns irmãos? Eu vou presumir que todo mundo entendeu, ninguém entendeu nada, viu? Uma partezinha, uma parte matemática nessa situação. Eu gostei de ver você tentando comentar, viu, sobre essa questão envolvendo o triângulo. Os irmãos, às vezes, não percebem quanta simbologia existe e quantas teorias existem envolvendo a questão do triângulo. E o triângulo que é colocado para a gente no rito escocês antigo e aceito, e para os maçons do modo geral, quando é do rito escocês antigo e aceito, em cima do livro da lei. Essa parte de abertura do triângulo, não é? No caso do esquadro e o do compasso, né? Falando do compasso, a abertura do compasso. O triângulo retângulo, a história da hipotenusa ao quadrado, mas a soma do quadrado dos catetos, entendeu? É interessante que a gente sabe que esse triângulo retângulo eles são de dois tipos. Um é chamado de isósceles, que é esse que você está falando, que tem, entendendo, nos seus catetos unidos à hipotenusa, angulação de 45 graus. E como a soma dos ângulos internos do triângulo, de qualquer triângulo, é igual a 180 graus, 45 mais 45 dá 90, com 90 que é um ângulo reto, 180 graus. E 181 mais 9, ou então 9 multiplicado por 20, que daria, tá tendo o número que você está falando aí. Sem problema nenhum. Exatamente. Mas também tem um outro triângulo, entendeu? Que é chamado de triângulo escaleno, que tem um ângulo reto, e um ângulo seria de 30 graus e o outro de 60 graus. É muito importante a gente ver essa questão de simbologia, porque a gente pode falar de 30 e 60 como sendo, tá entendendo, da desigualdade entre as pessoas, mas a união em cima daquilo que representaria, entendeu? A igualdade do modo geral de todos os irmãos e de todos os seres humanos dentro da superfície terrestre. E o de 45 graus, quando a gente comenta também sobre a situação envolvendo, tá entendendo, a questão, tá entendendo, de angulação, de iluminação, que a gente tem que ver quando se fala a respeito da abertura do ângulo, mais ou menos, mais conhecimento, menos conhecimento, quando está no grau de aprendiz, e mais um pouco de conhecimento quando tiver sobre relação a companheiro e quando tiver no caso de mestre. É importante que a gente veja que tem gente que fala muito sobre essa situação. A abertura do compasso acima do esquadro, né? Então é preciso que a gente muitas vezes interprete em que se está se baseado isso. E é bom também que tem aqui uma pontuação quando a gente comenta a respeito sobre a escola pitagórica, e lembrando que tudo isso se tornou maravilhoso quando a gente tinha uma cidade fantástica, que foi basicamente no mundo ocidental, que foi a criação de Alexandria, onde era o berço do conhecimento do mundo ocidental. Alexandria, que por acaso trouxe para o mundo um conhecimento fantástico. Pena que, no caso de questões de guerras e tudo mais, sua enorme biblioteca, em grande parte, foi destruída. E a gente sabe também que dentro desses conhecimentos, o Pitágoras também fez parte de lá, de grandes conhecedores do mundo grego e do mundo ocidental, que foram alunos de lá, e que já tinha em si o conhecimento também das relações de quadrado, da hipotenusa do quadrado, da hipotenusa com relação à soma dos quadrados dos catetos.
É importante, eu gostei demais, gente, da sua palestra, foi muito boa. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, lhe assistindo, e te dou meus parabéns. Muito obrigado. Se você tem Não, uma coisa eu a só queria, na falar... Tá me verdade... ouvindo agora, Renato? Renato, Estou. Deixa Tá eu ouvindo terminar agora? aqui, gente. Espera um Beleza. pouquinho, Gilberto. Deixa eu terminar de Beleza, explicar aqui. tranquilo. Valeu. Renato, Então, Janto, me explique o que é que você tem a ver com relação a essa questão dos quadros e do compasso. veja o que é que acontece. Na verdade, eu já dei na Estrela de Davi um tempo de estudo, um tempo de estudo, na verdade, que eu tratei sobre isso. Porque o que é que acontece? A gente vê que na formação da pedra bruta até chegar na pedra cúbica polida, ela tem uma angulação de 90 graus, não é isso? E essa, quando você, na verdade, traça o triângulo dentro daquele quadrado, ele vai dar uma angulação de 45 graus. O que você fala na relação da prevalência da matéria sobre o espírito, do equilíbrio entre matéria e espírito e da prevalência do espírito sobre a matéria, é um outro tema que envolve o compasso na abertura da angulação que você falou. Mas, assim, Exato. é um estudo para, digamos assim, um grau de mestre, né? Porque Exatamente. à medida em que o compasso vai abrindo, né, simboliza que você está abandonando a matéria. Então, quando você bota numa angulação, quando uma perna do compasso é solta, você, na verdade, já está no ângulo de 180 graus e ali você está no equilíbrio, né, entre a matéria e o espírito, e quando você chega ao grau de mestre, ele está em 360 graus. Significa dizer que o seu conhecimento está mais do espírito sobre a matéria. E o ângulo de 45 graus, exatamente determinando lá no início do grau do aprendiz, é que há a prevalência, na verdade, da matéria sobre o espírito. Então, a pedra, Exatamente. na verdade, o compasso, o esquadro, na verdade, representa a matéria e o compasso, o espírito. Então, assim, à medida em que ele vai abrindo, até da formação dos 360 graus, significa dizer que o espírito está acima da matéria. No nosso rito, ele tem uma interpretação diferente, né? Ele tem uma interpretação diferente porque, exatamente, a gente vê que no grau de aprendiz o compasso está preso, né? As pernas do compasso estão presas, né? Quando você solta esse compasso de uma perna, há um equilíbrio já de conhecimento, você não está tão torpe. E quando você chega, na verdade, a liberar toda a perna, o compasso, você tem um amplo conhecimento do que se fala, do conhecimento, pelo menos, humano. Mas é essa correlação. Agora, a angulação de 45 graus ela está ligada à angulação da pedra, né? Porque você pode ver que você tem nas extremidades 90, 90, 90, e quando você traça o triângulo na pedra, ele dá o ângulo de 45 graus. E isso, em verdade, Pitágoras aprendeu com os egípcios, né? Lembro aqui que, segundo os historiadores, em verdade, Pitágoras viajou o mundo inteiro, né? E a questão da biblioteca da Alexandria, né, do Alexandre o Grande, ela se deu depois da morte dele, porque Pitágoras deixou 2 filhas e aqui e ali compilou alguns ensinamentos que foi deportado, foi inserido na biblioteca da Grande de Alexandria, que depois de guerras foi queimado e os conhecimentos foram perdidos. É por essa razão que a gente não tem nenhum papiro feito por Pitágoras em razão, né, da perda enorme que a humanidade teve quando se queimou as bibliotecas de Alexandria. Beleza. Realmente é isso. Calma, é só para fechar. Então, realmente, nós vemos a diferença envolvendo o rito escocês antigo e aceito com conhecimento a respeito do esquadro e do compasso em cima dessa situação de conhecimento. Aumenta-se a angulação e, naturalmente, você começa tentando ter abertura também do triângulo. E isso é muito importante para a gente. E é um trabalho que, na frente, se poderá ser, debatido. Eu agradeço e lhe dou os parabéns por excelente trabalho que você realizou. Gilberto, fique à vontade. Opa, obrigado. Então, mais uma vez, eu tive um probleminha aqui do Bluetooth com Lightning, mas está tudo resolvido. Parabéns, Jeanito, você foi brilhante. A didática é esplêndida, cada vez melhor, apesar da gente estar distante. Muitas apresentações não estão acontecendo em loja, mas você foi magnífico para um sábado de manhã. Eu revivi aqui uma dualidade que eu tenho até existencial, porque quando a gente entra na maçonaria, a gente tem que acreditar na existência do poder criador, na existência do grande arquiteto do universo. E, obviamente, que eu acredito em Deus, em Cristo, e sou cristão, etc. Mas dentro da teoria, da hermenêutica do que é gnose, o que é gnóstico e o que é agnóstico, eu me sinto gnóstico não sendo ateu.
certo? E o agnosticismo, ao mesmo tempo, eu aceito, porque você só pode acreditar naquilo que a ciência te confirma, aquilo que é concreto. Então, você me levou a isso e eu queria ver se você me fala alguma coisa mais sobre isso. Até para como que eu estivesse num divã com você. Agora, eu quero também aproveitar, porque para a gente entrar na maçonaria, a gente passa pelas provas, como você falou aí. Né? E na situação do passado, tivemos luminares que foram reprovados para ingressar na maçonaria. Hoje a gente não vê isso. Você acha que isso é causa da maçonaria ser diferente do passado? E até do maçom, o homem maçom, do homem maçom do passado? Você tem alguma coisa em relação a essa existência? Você visualiza como? Bom, primeiro, Roberto, obrigado pela pergunta. A pergunta é muito instigante, né? Veja o que acontece. No rito francês, a gente, na verdade, não pode usar aquela terminologia, né? A glória do grande arquiteto do universo. Né? Exatamente. Como eu falei aí na exposição, a gente tem esse cuidado exatamente porque você pode não ter um sustentáculo para defender esse tipo de ideia. Muito embora, assim, na maçonaria de um modo geral, você tem que professar que acredita, né, no Ser Supremo, né, como arquiteto do universo, mas no nosso rito isso aí é um pouco mitigado. Ele é um pouco mitigado. E o agnosticismo com relação ao ateísmo, ele é totalmente divergente. Porque, como eu falei, o conhecimento absoluto, né, que uma religião, determinada religião prega, ele não pode ser imposto ao livre pensador. É um dogma. Né? Ali, você, na verdade, não questiona, você aceita, você acredita, você tem fé. Né? O que o rito francês propõe é outra coisa. Essa discussão são para os teólogos, né? Não é para nós. Essa discussão, do ponto de vista de Deus, por exemplo, não é ainda para nós discutirmos, porque ainda é como eu falei como eu demonstrei naquela exposição. É uma crença sem a devida comprovação. Né? Agora, aí eu vou fazer uma pergunta até mais capciosa, Gilberto. Se o cara diz assim, tá, e como é que Marte foi criado? Aí, se você olhar para a nossa galáxia, que a Terra representa um grão de areia, em termos de tamanho e proporção, quem fez isso foi você? Há um ditado popular muito claro, né? Dai-me a obra que eu direi o autor. Né? Se eu mostro no celular, eu sei que foi um homem que fez. Mas se eu mostro o Sol, é um astro-rei, eu não tenho a mínima condição de entender, a não ser pelas teorias até então desenvolvidas, que sequer são provadas. Então, é nessa acepção que o livre pensador tem cautela em dizer que existe ou não existe. Agora, ele não quer dizer que ele é ateu, porque isso um dia deve ser demonstrado. A evolução da humanidade encontrará determinados conceitos que, até então, hoje para nós, chamamos de lenda, né? Mas à frente isso pode ser demonstrado, e por isso a beleza do rito nesse aspecto é que é uma verdade temporária, ela não é absoluta. E é isso que o agnosticismo faz. Agora, se o maçom tem a convicção, né, do cristianismo, né, do judaísmo, lá do muçulmano, né, ele simplesmente é respeitado entre nós. Né? Claro que ele só não pode, na verdade, impor o dogma, como também nenhum outro rito da maçonaria isso é feito. Porque o que eu acho mais belo da maçonaria é uma coisa assim fantástica. As duas pedras que corrompem a humanidade, em verdade, é a política, né, e os atos religiosos. E isso, na verdade, a gente tem uma vedação no sentido de dar egrégora, a harmonia. Homens de bons costumes, homens com o aprimoramento moral, que internamente são trabalhados para que, mudando internamente, exteriorize essa bondade e torne a sociedade justa, perfeita e igualitária. É essa, pelo menos, a acepção que eu tenho com relação a esse tema. Qual foi a outra pergunta, Gilberto? Em relação ao passado. Você acha que por a gente passar pelas provas, associou agora que eu queria, e no passado reprovava, hoje não reprova praticamente? Eu nunca vi em 37 anos de maçonaria ninguém ser reprovado na sessão. Isso. Veja o que acontece. Não existe essa evolução. Não, na verdade, veja o que acontece. A gente hoje mais tem um simbolismo mais acentuado do que tinha no passado. Né? Em verdade, é isso. Agora, assim, o que eu quis dizer é o seguinte: quando você convida alguém, você não convida para ele ingressar. Você convida para ele ser submetido a determinadas provas. E a sindicância é a primeira prova que o candidato é submetido. E nesse ponto você já viu muita gente ser reprovada.
Certo. Mas nas provas simbólicas ele nunca Agora, reprovou. nas provas simbólicas, na iniciação, eu particularmente nunca vi. Eu nunca vi e nem tomei conhecimento, O único conhecimento que eu tive é que um candidato morreu na iniciação, Na lá prova. no norte do país. A única, mas mesmo assim, por pressão, parece que houve um tiro, alguma coisa assim. Mas assim, Emocional. dentro de loja, nas provas que é submetido, iniciando a sessão, eu nunca tomei esse conhecimento. Agora, o que é que eu digo na verdade para você? É que, em verdade, assim, o simbologismo nosso é muito atenuado em relação ao passado. Obrigado, Deja. Tá, Parabéns. irmão? Meu irmão, Sandro queria fazer outra pergunta, né? então, meu irmão Jean, só para fazer um complemento aí, ou ajudar na percepção dos irmãos, referente à fala do nosso irmão Gilberto. Eu acho que a parte da iniciação como o irmão Jean disse, é algo simbólico, é um simbolismo ali existente. É como se fosse o telhamento, né? O irmão não é colocado ali no telhamento, ali dentro do templo, e não passa. Não, o telhamento foi feito lá fora, né? Todas as verificações, todos os seus documentos, foi passado para... Cada rito tem o seu, né? Vamos falar do escocês antigo, foi passado para o orador fez as devidas verificações. Quando ele passa para dentro do templo, lá entre colunas, ele vai fazer aquela parte ali, como se fosse um teatrinho, né? A parte ritualística, né? Não quer dizer que ele vai retornar dali para fora. A verificação realmente já foi feita lá fora. Então, acredito que seja também na iniciação. Tudo que deveria ter sido provado, né? Ele já o fez lá anteriormente. Mas a minha pergunta em si era um pouquinho sobre o livro da lei e o livro sagrado, né? Na parte do rito moderno, rito francês. Se o irmão, se na loja, né, na Constância, o seu irmão tem alguma coisa a dizer, se tem que existir os dois, né? Ou se um é o outro, né? É aquela parte que, se dentro do templo, durante a sessão, tem que ter também o livro sagrado. A pergunta é Veja, aí. no nosso ritual, ele determina que a Bíblia fique sobre o altar do venerável, né? Tanto é que você pode prestar atenção que quando você vai a uma sessão da Constância Vieira, a Bíblia Sagrada que é utilizada nos demais ritos lá no Templo da Tiradentes, ela não fica no altar do juramento, né? Ela fica no altar do venerável. O que eu quis dizer com relação ao livro de juramento, porque é o que acontece. Em verdade, a gente na maçonaria tem pessoas de diversos credos, né? O cristão, o muçulmano, o budista. Por exemplo, o budista, ele em verdade, ele é um agnóstico, ele é agnóstico por natureza. Ele, na verdade, não vai na compreensão do grande arquiteto do universo. Ele tem um totalmente diferente. E no nosso rito específico, é o único, em verdade, que o budista poderia entrar. Então, a Constituição, né, seja do país em que você esteja sediado, seja a Constituição do Grande Oriente do Brasil, ela é um livro de regra, lei e moral. E o que nós, na verdade, por não professarmos determinadas discussões com relação aos credos, a gente, na verdade, entende que é um princípio da igualdade. Mas, assim, no juramento, a gente não pode colocar o livro da lei, né, como uma Bíblia, porque no seu rito especificadamente, o que é que acontece? As pessoas entendem como um livro de moral e de bons costumes, né? Que a Bíblia, na verdade, também ela tem essa finalidade, a Bíblia cristã, né? Como o Alcorão e tantas outras. Mas, assim, a gente, nesse particular, digamos assim, deixa mais a atenção no sentido de que, olha, nós estamos aqui congregados com uma finalidade, né? E não há nenhuma representação de nenhum tipo de religião, de nenhum tipo de divindade, para que não constrange exatamente os dogmas que cada um tem para si. Você compreende? Meu irmão, compreendi, agradeço. Só para finalizar, só uma dúvida minha, não vai influenciar em nada na palestra, mas se o irmão é a favor ou contra dessa ideia de ter a Bíblia em cima da mesa do venerável. A gente sabe que a Bíblia, ela, vamos supor, no rito moderno, ela está mais por questão de regularidade, né, da potência, através da grande loja, aquela história toda. Mas se o irmão é a favor ou contra, ou tanto faz? Não, na verdade, eu digo uma coisa. Eu acho assim, tudo em verdade que ajuda a
congregar, né? Ajuda a congregar, assim, para mim é algo muito importante. Então, assim, a gente no Brasil, né, tem a imensa maioria das pessoas professam o cristianismo, né? E aí ele é católico, ele é evangélico, mas é cristão. Então, assim, a imensa maioria do nosso país é formada por pessoas com esse credo. Então, assim, eu não vejo nenhum impedimento, muito pelo contrário, as pessoas se sentem confortáveis vendo o livro ao altar do venerável. E por essa razão, eu não entendo que seja prejudicial, muito pelo contrário, é agregador. E eu não tenho nenhum problema com isso. O que não se pode, volta a determinar, impor o dogma como uma verdade absoluta para os que ali estão trabalhando. Porque o intuito ali é exatamente o engrandecimento moral, o aperfeiçoamento moral interior, para que esse aperfeiçoamento moral interior seja exteriorizado na sociedade com boas ações. O que eu quero dizer? Antes de você ser um bom profissional, você foi um bom filho, você foi uma boa criança, você foi um bom estudante. É isso, em verdade, que o rito prega, né? A interiorização daquilo que é edificante para que a sociedade seja justa, igualitária e perfeita. É isso mesmo, irmão. Eu também entendo dessa forma, o mesmo pensamento que você tem sobre o livro sagrado. Eu perguntei somente porque tem alguns irmãos, né, que tentam, de alguma forma, tirar do rito moderno a presença da Bíblia, né, as três luzes, né, tirar essa luz que é a Bíblia, não, o livro sagrado. Né? Aí, por isso eu perguntei. Agradeço muito, meu irmão, pela... Temos mais alguma pergunta? Jânito, Estou ouvindo. Só um pedacinho. Emendando a palavra do venerável mestre Sandro, era exatamente isso que, por um acaso, eu tinha vontade de perguntar e não fiz anteriormente. Essa situação da Bíblia. Na sindicância, não já se fica comprovado na crença de um ente superior, porque essa questão de estar se cobrando que lá no rito moderno você está entendendo, tem alguma coisa a ver com relação à Bíblia. Mas o Sandro botou mais simplificada essa ideia, entendeu? E aí é lógico que a gente, por acaso, vê... Deixa eu ver o que é que Valdo vai falar. Valdo, algum problema? Não. Isso aí. Peraí. Então, sabe, foi bom. Isso aí. Deixa eu ver. Peraí um pouquinho. Pronto, tá sem voz agora, Valdson. Viu? Então, ficou bem claro a situação como você explicou com relação à utilização da Bíblia. Tá bom? E realmente tem a ver com o que a gente vê com relação à espiritualidade de cada um. Porque a gente ouve, e ouvir não é verdade, simplesmente não é real. É bom quando a gente tem uma comprovação. E a gente realmente ficou feliz com a sua explicação. Gostei muito, meus parabéns, e fiquei satisfeito. Eu ainda vou complementar com mais uma coisa, Renato. Veja o que acontece. Né? A pergunta assim, é eminente. Se vocês, na verdade, têm o agnosticismo como bandeira, né? Por que utilizar a Bíblia? Veja, isso, em verdade, a gente é submetido ao Grande Oriente do Brasil. Ele que regula os graus simbólicos. Né? Isso é um tratado. O decreto que institui nosso rito, ele tem essa previsão. Então, assim, é em observância ao rito da legalidade. Então, a gente precisa, na verdade, compreender isso. Agora, volto a insistir. O que não se pode, na verdade, é existir um dogma com critérios absolutos determinando como verdade. Isso é que o livre pensador do rito moderno não vai admitir nunca, porque o que ele está ali a fazer é algo totalmente oposto à divindade. É um questionamento que eu sempre também digo. Você quer ver outra coisa que a gente pode sempre questionar? Né? Veja, se a maçonaria, de um modo geral, ela não tem bandeira, ela é universal. Por que na verdade, nós cultuamos o pavilhão nacional? Né? Primeiro, é uma coisa muito óbvia. Né? A gente tem como símbolo da República, e o país que nos cedia é o Brasil, é o pavilhão nacional. Isso está previsto na Constituição. É a moeda, o hino e a bandeira. Então, assim, é um tributo em homenagem a quem se cedia no país. A mesma coisa é a Bíblia. É um tributo que o Grande Oriente do Brasil, pela maioria dos brasileiros serem cristãos, tem exatamente o livro que congrega o pensamento dogmático da maioria dos nossos irmãos. E, por essa razão, é um instrumento pacificador. Aí se pacifica determinadas contendas. Entendi.
Jódens, meu irmão, você não tem nenhuma pergunta, não. O rito é nosso, viu, bicho? O rito é nosso. Só tô escutando, meu irmão. Parabéns pela apresentação aí. Mais algum irmão? Parece que a Alessandra quer falar. Bom Pode dia, falar, meus tudo irmãos. Tem uma Bom dia. perguntazinha para fazer, Vilela. Oxente, Pode falar, Vilela. Alessandro, pensei que... Eu Grande estava aqui no Vilela. cantinho lhe olhando. Eu levantei a mão aqui, mas depois eu falo. Ah, tá. Grande Alessandro. Tá bom. Rapaz, é parabenizar. E o prazer de ver o meu grande recepcionador de Brasília, quando nós íamos para a reunião da Soberana, nós tínhamos esse grande mestre para nos receber e nos levar para excelente restaurante de Brasília. Mas abandonou, daqui a pouco ele volta lá. Jones também, né, Jones? É isso, rapaz. Vilela, na realidade, ele vai assumir aí. Fundar essa loja de pesquisa e estudo maçônico, e outra loja nós fundamos em Salvador, do Rito Moderno, e acompanhamos. É muito bom. O Rito Moderno é um rito nascido na França, né? De maneira bem direta, mas um rito administrativo, né? Muito solto, muito rápido. E depois de uma lição dessa, não tem que perguntar, é só parabenizar mesmo e dizer da alegria, do prazer de rever Jeanilton de volta aí ao colo, ao berço da maçonaria sergipana. Dizer do prazer e um abraço triplo fraternal para todos esses meus amados irmãos. Um abraço, parabéns pela exibição. Bom dia, meus irmãos. É Alessandro da Estúdio Davi. Estou passando só para parabenizar o irmão aí. Eu vi que eu já assisti uma palestra do irmão lá na Constância. Acho que foi a primeira vez que fui na Constância. E eu vejo que o irmão tem uma simpatia muito grande pelo Pitágoras, né? E sempre falou que tá muito inteligente, meu irmão? Parabéns aí. Só tô passando para deixar o registro aqui, viu? Tá bom, irmão. Obrigado aí pela atenção. Temos mais alguma pergunta? Todo mundo vai ávido, falar nada? satisfeito. Oi? Eu? Jódens, tem algo a dizer? Jódens, você é padrinho do Jorge, tem que perguntar. Pelo menos o nome dele. Caiu. Você tem um físico aqui, meu amigo. Olha o Jorge aí. Ele abandonou. Jeanito aí tem uma moral da pouco com ele. Ele veio aí, ele nem presente, nas minhas apresentações ele nem vai. Para de chorar, meu irmão. Para de chorar. Bora, Jódens. E aí, Desembucha. irmão Gilberto, tudo bem? Não, somente para parabenizar nosso irmão Jânito aí, né? Nosso irmão Renato foi fazer uma visita ao GOB, né? Sergipe. Tava lá o irmão Claito, nosso grão-mestre, né? E aí eu depois fui conversar com o irmão Renato e numa discussãozinha positiva lá, eu falei, não, irmão Renato, tem um grande irmão dentro da Constância que pode contribuir aí com vocês, né? Que seria o irmão Jânito. Aí, de prontidão, já solicitou o telefone de Jânito e entrou em contato. Agradeço ao irmão Renato aí pelo convite, né? Do irmão Jânito. E eu sei que ele vai estar à disposição aí para vocês aí com relação à escola aí, né? E, no mais, parabenizar todos aí pelo evento, né? Que vem sendo aí há muito tempo, desde o irmão do nosso grão-mestre, ex-grão-mestre, né? Paz-grão-mestre, o Lorival. E fundou, né? E nós estamos aí, a Constância Vieira está aí à disposição dos irmãos aí para visitar, né? Nós estamos fazendo reuniões de 15 dias virtuais mesmo, tá? São vários trabalhos, estão sendo apresentados. Inclusive, eu peguei o irmão Benoni, né? No bom sentido, ele apresentou a última aí para a gente, a última palestra. No bom sentido, claro, né? E daí foi muito bem aceita a apresentação dele, né? Todo mundo gostou. E nós estamos de portas abertas aí, Constância Vieira, também para vocês. E no mais, parabenizar o irmão Jânito aí, a todos aí. Um excelente final de semana.
Tranquilo. Meus irmãos, eu agradeço a atenção dos senhores. Assim, muito embora esteja fisicamente distante, eu sempre estarei presente, né? Estou à disposição, em pé à ordem, aos que vierem, né? Eu não estou em Brasília, estou em Goiânia, mas são 180 quilômetros de diferença. Mas, assim, estou aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos de pé à ordem. E, assim, eu agora, como vou ter mais acesso aos eventos da Escola Maçônica, eu pretendo participar com maior intensidade dos debates, porque, assim, acredito que seja muito enriquecedor esses conhecimentos. E, assim, a intenção, em verdade, é de ter provocado em vocês a questão do estudo do porquê as coisas funcionam, né? Eu tenho muita dificuldade em pegar um pacote pronto e como se dissesse, olha, você tem um carro, comece a dirigir. Mas eu quero saber que para dirigir o motor funciona, existe, na verdade, um plano de manutenção. Eu quero saber como aquilo funciona e por que funciona. Porque a gente só pode ser completo à medida em que o conhecimento é vasto e amplificado. E eu espero, com essa apresentação, pelo menos ter plantado uma sementinha no coração de vocês, no sentido de dizer, olha, eu daqui para frente vou começar a enxergar melhor tudo que maçonaria significa, porque todo o nosso simbolismo ele veio de algum lugar, né? E teve influência de muitas coisas. E é interessante nós sabermos exatamente o porquê disso. Mas, de coração, agradeço aos presentes e os que não puderam vir, né? Como meu querido irmão Celso aí, que acabou de me ligar, que infelizmente não teve condição por dificuldade tecnológica, também o agradecimento. Ok? Mais algum irmão que quer se manifestar? Meu irmão Valença, de Alagoas, você quer se manifestar? Meus irmãos, eu satisfeito com o que eu vi, mas eu estou só fazendo mais um tempo porque hoje é dia de eleição aqui na minha grande loja e vai ser presencial. Mas eu vou ficar mais um tempo vindo, que está muito ilustrativo para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma participação bem breve, pois hoje, né, é um dia todo especial para mim e para minha esposa. Nós estamos completando 33 anos de casado hoje. Entendeu? É uma batalha, tá entendendo? E me sinto feliz. Se tivesse que casar, casaria de novo com ela. Parabéns à Santa Cunhada. Olha que infeliz. Bom, era teu nome de santa mesmo, não era teu nome de santa. Porque deu parabéns à cunhada, que era tolerar você. Olha que Gilberto, não tem jeito, não. Pra fazer a barba, Gilberto, do que eu no mundo, rapaz, para poder de repente casar, pelo amor de Deus. Eu heroína. Bom, então, se nenhum dos irmãos tem alguma coisa mais a acrescentar, eu vou passar a palavra para o nosso eminente para que ele possa fechar a sessão. Meus irmãos, como é salutar termos a oportunidade de ouvir uma aula como essa que foi proporcionada hoje pelo nosso irmão Jean. Maçonaria é cultura. Cada reunião, cada palestra deste quilate só faz nos enriquecer com o conhecimento. Parabéns, meu irmão Jean. Estamos felizes, meu irmão. E na manhã de hoje, temos o prazer de ver e ouvir o nosso querido irmão apresentando o trabalho sobre o rico moderno. Como dizia Pitágoras, a amizade é a igualdade da harmonia. A harmonia que tanto desejamos e que, por certo, faz parte do nosso convívio com todos os nossos queridos irmãos. Um bom dia a todos, um bom dia, e que Deus, o grande arquiteto do universo, continue a nos iluminar, para que possamos percorrer todo esse caminho que, com certeza, estaremos todos juntos de mãos dadas. Um bom dia, um bom final de semana a todos, meus queridos irmãos. Assim seja. Assim seja.